O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu uma conversa com o presidente Lula para discutir o impasse eleitoral na Venezuela. A ligação está marcada para as 3h30 da tarde. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela declarou Nicolás Maduro vencedor com 51,2% dos votos, mas a oposição alega fraude, afirmando que Edmundo González foi o verdadeiro vencedor. O Brasil cobrou a divulgação das atas eleitorais e analisa a posição, enquanto outros países como Uruguai, Chile e Argentina já contestaram o resultado da eleição. Inclusive, a oposição na Venezuela já afirma ter conquistado 73% dos votos na eleição deste domingo, declarando, então, Edmundo González como presidente eleito. A líder da oposição, a Maria Corina Machado, desafiou o governo de Nicolás Maduro a entregar, então, as atas de votação verdadeiras. Segundo ela, González obteve mais de 6 milhões de votos contra cerca de 2.700.000 votos de Nicolás Maduro. A oposição acusa, então, o governo de fraude e não reconhece o resultado divulgado pelo Conselho Nacional Eleitoral. E o governo da Venezuela, Nicolás Maduro, exigiu a retirada de diplomatas de 7 países da América Latina, entre eles Argentina, Uruguai e Chile, depois do presidente ser declarado vencedor nas eleições sem apresentar as atas da votação. Essa decisão vem depois desses países não reconhecerem os resultados eleitorais. Maduro diz que esses países estão atentando contra a soberania venezuelana. Além disso, outros países já tomaram medidas diplomáticas, como o Panamá, que retirou os embaixadores de Caracas e também suspendeu as relações bilaterais com a Venezuela. Inclusive, um movimento muito importante que está acontecendo lá na Venezuela. A gente vê muitos protestos, a gente vê muitas manifestações contrárias, dizendo, inclusive, que o próprio Nicolás Maduro teve essa vitória por conta de fraude. Inclusive, a gente vê essas imagens aí de manifestantes derrubando a imagem, a estátua de Hugo Chávez, que acaba sendo, um padrinho político e o precursor desse movimento bolivariano na Venezuela. Ele padrinho de Nicolás Maduro, antecessor de Nicolás Maduro, inclusive passou a bênção a Maduro quando ele acabou ficando doente, e não poderia mais cumprir com os seus compromissos na presidência da Venezuela. E aí, Nicolás Maduro dizendo, venci as eleições, não atentem contra a democracia. Fez, inclusive, sinalizações contra o Brasil, contra Estados Unidos e tem tido essa represália por parte de grande parte de países da América Latina e do mundo. Inclusive, essa ligação, Paula, entre Joe Biden e o presidente Lula, justamente Biden quer ouvir do presidente Lula as impressões, porque o presidente Lula é muito próximo de Nicolás Maduro. Esteve com Nicolás Maduro recentemente, Maduro esteve no Brasil, foi ao Palácio do Planalto, conversou com o presidente Lula, conversou com ministros, conversou com a diplomacia brasileira e o Joe Biden quer saber exatamente o que está acontecendo, qual que é a percepção e a postura, inclusive, do Brasil referente a essa questão. Como que o Brasil vai se posicionar, que até o momento não se posicionou. Houve ali algumas manifestações por parte do Celso Amorim, o secretário especial de Relações Internacionais, que foi a Caracas, acompanhou a eleição, disse que precisaria de mais elementos para tomar algum partido ou falar especificamente sobre a eleição na Venezuela. Mas a gente vê que o cenário está bastante complicado e gerando um clima de muita comoção e revolta dentro do próprio país, dentro da Venezuela. E o Brasil colocando esse problema para dentro do Palácio do Planalto, Diga-se de passagem. Está muito ali, vamos dizer assim, essa ambiguidade de não tomar uma posição, de ficar ali muito em cima do muro. Pode sim, a gente está vendo aí, vai ter essa ligação com o Joe Biden, mas ainda assim a gente vê o quanto o Brasil está colocando ali para dentro um problema que ele poderia muito solucionar, Só rapidamente para colocar aqui, viu, Felipe? Por mais que o Itamaraty ainda esteja em cima do muro, vamos dizer assim, esperando as atas ali para tomar um posicionamento, se é a favor ou se é contra, declarar ali, de fato, o reconhecimento dessa vitória ou não de Nicolás Maduro, o Partido dos Trabalhadores
trabalhadores furou, vamos dizer assim, essa cautela, né, que está sendo tida, que está sendo tomada ali por parte do governo. O Partido dos Trabalhadores acabou furando essa cautela, esse silêncio, e reconheceu a vitória, então, de Nicolás Maduro lá na Venezuela. Foi uma nota, inclusive, do PT, falando ali que é uma jornada pacífica, democrática e soberana. Citou Maduro agora, então, reeleito. A gente vê, né, o quanto ainda... essa nota foi emitida pela Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores, reconhecendo, na noite desta segunda-feira, então, a eleição, ou melhor, o resultado desta eleição lá na Venezuela. E essa posição do PT, então, diverge, né, deste silêncio, até então, vamos dizer assim, que foi e está sendo adotado pelo presidente Lula, e até mesmo esse tom um pouco mais de cautela adotado pelo governo até o momento. O fato é, né, a gente já viu ali, inclusive, os países que se posicionaram, o próprio Nicolás Maduro vem, né, já expulsando esses diplomatas da Venezuela. Outros países, o Panamá especificamente, já foi lá e retirou, tomou aí essa atitude por conta própria. E a gente, é importante, viu, Felipe, até a gente vai discutir mais tarde com especialistas para entender, né, as consequências até mesmo desta postura ambígua do Brasil, dessa demora em relação a tomar ali de fato, né, um lado, um alinhamento, mas a gente fica muito claro que quem até agora reconheceu China, Rússia, Irã, países também, né, ali autocratas com mais, né, com regimes ditatoriais, reconheceram a vitória de Nicolás Maduro. Demais países ainda não. Mas qual a força de fato, né? Essa é uma dúvida que eu tenho, né? Acho que muito importante. Qual a força de fato internacional, desse peso internacional em conseguir trazer, né, se de fato houve uma fraude ou não, se isso foi, né, realmente cometido na Venezuela, como esses países, essas economias internacionais vão conseguir ter, né, algum sucesso em relação a isso, sendo que Nicolás Maduro tem o apoio das Forças Armadas. É muito complicado, é uma situação muito difícil na Venezuela. A gente viu ali protestos, viu a população né, revoltada em si, trazendo abaixo até mesmo a imagem ali de Hugo Chávez, que né, tido ali uma grande referência para o país, né, para os chavistas especificamente, mas a gente vê uma situação que, por mais que todas essas economias tenham, né, contestado, talvez seja importante, e talvez o próximo passo, que é isso que a gente vai entender muito dos especialistas, é se vão vir sanções à Venezuela. Aí sim pode trazer aí uma mudança, até mesmo num cenário mais geopolítico e comercial, diante destes outros países que estão contestando a vitória de Nicolás Maduro. E quais sanções, né, Paula? Porque a Venezuela também ela já enfrenta uma série de sanções, ela já estava há um bom tempo, há vários anos, sob sanções dos Estados Unidos, sem poder trazer, né, o seu petróleo para o mundo, um sucateamento das empresas, principalmente das empresas petrolíferas. A Venezuela que está debruçada ali sobre um poço gigantesco de petróleo, mas não consegue escoar, não consegue retirar do solo e não consegue escoar por conta de algumas dessas sanções. O que é colocado ali, o que é retirado e vendido é muito sucateado, não tem nível de produção tecnológico nem nada que o valha para conseguir competir no mercado internacional. Agora, inclusive, estava compilando, né, algumas percepções de analistas a respeito dessa eleição da Venezuela e alguns pontos que têm chamado a atenção, principalmente a gente já sabido e já muito comentado aqui o histórico de perseguições sobre os oposicionistas que não podem disputar eleições e quando disputam acabam perdendo, né, retumbantemente, como aconteceu nessa última eleição e agora alegada fraude por conta da oposição. A falta de parcialidade do Conselho Nacional Eleitoral, que justamente a gente já falou bastante sobre isso, o impedimento aos votos dos imigrantes, quem saiu da Venezuela teve muita dificuldade, inclusive eu li um levantamento que aqui no Brasil são cerca de 500 mil venezuelanos e cerca de 1.000 apenas estavam aptos a votar. Então essas pessoas que saíram da Venezuela, inclusive contra o regime de Maduro, não puderam votar, não puderam se alistar para votar fora do seu país. E quem quis voltar também não conseguiu por conta de fechamento de fronteiras na Venezuela. A gente viu esse movimento, alguns analistas internacionais
presenciaram esse movimento e trouxeram esse relato. Além, né, de impedimento de alguns observadores internacionais um pouco mais, né, fortemente ali, e a dificuldade de acesso aos boletins de urna, por mais que a oposição diga que tenha boletins comprovando mais de 70% dos votos no opositor de Nicolás Maduro, esses boletins acabam não sendo disponibilizados, falta bastante transparência. Então é uma série, né, de percepções ali que vão culminando nesses pontos de interrogação, nessas dúvidas em relação ao processo eleitoral venezuelano. Gostou desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like aqui na programação do YouTube e acompanhar o restante dos nossos conteúdos. Eu deixei separado aqui 2 vídeos super interessantes sobre economia e negócios. Então, clique nestes links e, claro, acompanhe o restante da programação da BMC News. Informação que gera valor.